Eu acho que esse é o vídeo mais pessoal que eu vou gravar, porque tem algo que eu escondo há bastante tempo e não sei por que eu preferi fazer dessa forma. Não sei por que eu preferi mentir algumas vezes, seja por timidez, seja por vergonha, seja, sei lá, por qualquer motivo que seja. Eu faço acompanhamento psicológico há mais de 2 anos. E eu não sei por que eu demorei tanto tempo para chegar a gravar um vídeo ou a falar sobre isso, ou a declarar para os outros de forma expressa, sem desviar o assunto, sem precisar mentir sobre isso. E ainda faço nesse mês de junho, que é um mês dedicado à saúde mental masculina, e eu compartilho a todos vocês que saúde mental realmente importa e que nem sempre temos a capacidade de resolver as coisas por si só, resolver as coisas sozinho, deixar com que sentimentos que você não sabe lidar com eles, que eles te possuam, que te consumam, sem entender o porquê daquilo tudo está acontecendo com você. E eu comecei a fazer terapia não por causa de nada depressivo, mas sim porque eu não conseguia lidar com o sentimento de culpa. Eu não conseguia lidar com o fato que eu realmente conseguiria machucar alguém. Eu não conseguia ter esse parâmetro na minha vida. E é engraçado porque na época eu pensei que eu era isento disso, que eu nunca poderia fazer algo do tipo. Só que é claro, talvez as minhas lentes no momento, né, a forma como eu enxergava o mundo, eu era simplesmente embaçada. E aquele sentimento me corroía. Não sabia o que fazer com ele, não sabia como lidava com aquilo tudo. Era simplesmente uma pane dentro de mim. Ter que lidar com sentimentos que acho que eu nem sabia que tinha que existir, entende? Nem imaginava que poderia existir. Eu simplesmente achava que esse tipo de coisa não aconteceria comigo, não poderia acontecer. E de forma inconsciente, tentei abafar aquilo. Instaurei uma rotina muito engessada para mim, de rotina, de estudo, trabalho e treino. Usava as agendas de forma que segunda-feira, terça-feira, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, tudo estava programado. Eu tinha que fazer conforme estava ali, tudo desenhado. Estava usando para fugir de algo que me consumia e eu não sabia lidar com aquilo. Aquilo que não é resolvido da forma correta, você enfrentando ele, você buscando melhorar com aquilo tudo, ele não resolve. Você só vai carregando uma pedra para cima de um morro, carregando uma corrente com uma bola de ferro no seu pé e arrastando, arrastando, pensando que está tudo bem, sendo que na verdade todos nós sabemos que não está. E quando eu tava passando por isso tudo, eu não queria dizer pra ninguém, não queria falar pra ninguém que eu tava me sentindo mal. Eu tive a coragem de mandar mensagem para um amigo meu, falando de toda a situação e tudo aquilo que eu tava sentindo. E foi muito desafiador pra mim, no momento, de mandar uma mensagem falando sobre tudo que eu sentia, sobre tudo que eu tava passando no momento, para um outro homem. Porque existe talvez uma cultura de que isso possa mostrar a fragilidade de um homem, possa mostrar que ele não consegue lidar com a pressão, não consegue lidar com as coisas que a vida entrega. Mandei a mensagem e já esperando que fosse algo negativo. Deixa disso, vai se divertir, vai fazer outra coisa, se diverte e tal. E nada disso aconteceu. Porque naquele momento, e para minha surpresa, ele disse: talvez seja uma boa ideia você fazer um acompanhamento psicológico, para você saber como é que lidar com esse sentimento. Eu tenho uma amiga que é psicóloga. Se você quiser, eu passo o seu contato para ela e ela entra em contato ou vice-versa. O que você acha da ideia? E naquele momento, para mim, era justamente aquilo que eu queria escutar. Entrei em contato, tivemos a primeira sessão. Depois ela falou que tinha a agenda cheia e ela me passou para outra profissional, que é a que eu estou fazendo agora atualmente, fazendo esse acompanhamento com a Lorena. E eu acho que esse momento que eu tive de conversa com ele, acho que foi um dos momentos mais importantes da minha vida. Porque foi quando eu decidi que tinha algo errado comigo, que eu tinha feito algo errado. E a partir disso eu busquei melhorar com isso. Busquei me tornar uma pessoa melhor. Busquei entender toda essa gama, esse leque de sentimentos que nós sentimos. Aprendi a lidar com alguns, aprendi a lidar com outros. Tenho dificuldade com alguns ainda, mas não é nada muito mais reativo agora, entende? Agora eu pondero, eu analiso, eu percebo quando eu tô ansioso, quando eu tô com raiva, quando eu tô triste, quando eu tô ansioso. E tudo isso eu faço sob uma ótica totalmente diferente daquilo que eu fui no passado. E hoje eu tomo uma outra decisão importante, que é de compartilhar tudo o que eu vivi ao longo desses 2 anos, que eu escondi porque eu simplesmente tinha vergonha. Hoje eu olho e penso, sabe, eu não tenho vergonha de falar tudo isso, mas eu tinha muita vergonha do que poderia acontecer, enfim, julgamentos, zoeiras. Hoje eu não me importo muito com isso mais. Hoje eu me importo muito mais que o meu depoimento possa
chegar a alguém que esteja precisando no momento agora, que te dê coragem suficiente para dar o passo, para buscar uma ajuda profissional com coisas que talvez você não esteja conseguindo lidar no momento. E eu faço acompanhamento agora não mais por causa do início que foi do sentimento de culpa, de lidar com tudo aquilo, mas simplesmente querendo me tornar uma pessoa melhor, querendo entender quem eu sou, aquilo que eu gosto, aquilo que eu não gosto, relações interpessoais. A partir da terapia eu tive avanços em outros aspectos na minha vida. Consegui sair da rotina engessada, consegui me permitir a sair com meus amigos, comecei a conversar com pessoas, a estudar de uma forma melhor. Lembrei que em algum passado o José Augusto sempre quis aprender algum instrumento e hoje eu tenho meu teclado aqui, gosto das minhas coisas, gosto das minhas séries e filmes, animes e mangás, gosto de sair com os meus amigos e tomar uma cerveja, gosto de também ficar no meu quarto isolado, tranquilo. E tá tudo bem, entende? Não existe uma maneira certa de viver, existe aquela forma que é melhor pra você. A melhor maneira de viver é a sua. Então o que eu queria dizer pra poder finalizar é: saúde mental importa. Você, homem, a sua saúde mental importa. Você não precisa fazer com que todos esses sentimentos que você sente precise lidar de uma forma negativa, precisa lidar de uma forma desadaptativa. Você não precisa absorver isso tudo. Você não precisa lidar com tudo isso sozinho. Porque ninguém nasceu aprendendo a lidar com todas as coisas que o mundo nos oferece. Tem pessoas que conseguem desenrolar e aprender e tá tudo bem. Tem outras pessoas que precisam de uma ajuda. E tá tudo bem isso, entende? Ninguém nasceu sabendo tudo. Ninguém conseguiu ter isso passado adiante, seja por pais, seja por um ambiente. Você não precisa viver atrás de uma máscara. Você não precisa viver tentando se encaixar em lugares que não são para você mais. Existem pessoas capacitadas para isso, estão dispostas a fazer isso se você permitir que isso tudo possa ser resolvido, possa ser conciliado. Obrigado a todos que ouviram até aqui e eu espero que esse vídeo possa ajudar todos aqueles que precisam.